Pai do Senhor Jesus a todos, né? Em nome de Jesus, sou o diácono Edson, da Igreja Comunidade Jesus, Graça e Verdade. Amados, eu quero aqui ler alguns versículos da Bíblia, né? Que diz que nós vamos passar pela tribulação. Muitos falam que nós não vamos passar pela tribulação, né? Mas a Bíblia diz que nós que estamos vivos e naquele dia que o anticristo se manifestar, estiver vivo, vamos passar pela tribulação. Eu quero aqui ser bem breve em ler esses versículos e gostaria que os irmãos meditassem, escutassem se o que a Bíblia está dizendo, se o que eu vou explicar está correto. Amém? Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 até o 4, diz assim: Ora, irmãos, rogo vós pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então o apóstolo Paulo já está dizendo para os irmãos rogar pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela reunião com Ele. Os apóstolos, nós sabemos que todos estão descansando no pó da terra, esperando a volta de Jesus Cristo, né? A mesma coisa somos nós que estamos vivos. Nós temos que se santificar a cada dia, rogar ao Senhor, orar ao Senhor, enquanto Ele não volta, né? 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vós perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Que nós nos movar facilmente, como o apóstolo Paulo diz, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia do Senhor já estivesse perto. Nós sabemos que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas como diz o Salmo 40, né? Em nome de Jesus, esperai com paciência no Senhor. E para nós não se mover facilmente. A luta vem, a tribulação vem, mas para nós não se mover facilmente, né? Agora diz no 3 assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ninguém, irmão, de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Assim como, sem que antes venha a apostasia. Nós estamos vendo aqui apostasia já em vários lugares, até dentro da casa do Senhor. Apostasia de um lado, apostasia de outro. O que é apostasia? Aí os irmãos podem procurar no dicionário. Mas apostasia é abandono da fé, é negar a fé, é negar o nome de Jesus, é confiar agora
em objeto, em vez de confiar no nome do Senhor, no nome de Jesus, que tem todo o poder. Muitos estão confiando agora, né, em sal ungido, em rosa ungida, em martelo ungido, em chave ungida. Ah, irmãos, mas tudo é possível naquele que crê. Muitos dizem essa palavra, está certo, mas muitos não completam, muitos não explicam essa palavra. Tudo é possível ao que crê, mas no nome de Jesus. O nome de Jesus tem todo o poder, tanto no céu como na terra. Não é chave, não é tijolo, não é rosa ungida, não é sal ungido que vai ter poder para nada. Simplesmente é só o nome de Jesus que tem todo o poder no céu e na terra. Então, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Não vai ser de outra forma para Jesus voltar, sem antes acontecer como está acontecendo, a apostasia, e se manifestar o filho do pecado. Não vai ter outro jeito, meus irmãos. Agora, muitos lêem a Bíblia, vai em livros escritos por mão de homem, sem ser a Bíblia. Muitos não têm inspiração do Espírito Santo para escrever livros. E muitos ficam se apoiando em base de homens e base de livros escritos por mão de homem. Agora, se fosse os livros da Bíblia, aí muitos não estariam confusos. Como a Bíblia deixa bem claro, né? No 3 de 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim. Não será assim, né? Sem que antes venha a apostasia. Nós está vendo a apostasia aí. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Não vai ser de outra forma para Jesus voltar. Agora, só está faltando o homem do pecado se manifestar para Jesus aparecer. Mas os que estão vivos vão passar por problema, vão passar por tribulação, né? Nós aqui hoje, o que se está vivo, já está passando por problema. Essa doença aí. E vai aparecer mais guerra, terremoto, fome. Pai contra filho, filho contra pai, pai matando filho, filho matando pai. Meu irmão, mas o problema da maioria hoje é que só quer ouvir palavras bonitas. Mas não é assim. Tem que ouvir a palavra da Bíblia e não ficar focado só em palavras bonitas, né? Como Jesus disse, pregador de rosa, prega a rosa e o espinho também, né? No 4 diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, amados, se fosse assim, se a igreja subisse antes do anticristo, essa palavra estaria errada. Que no 4 diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Então, nesse tempo, não vai ter ninguém aqui para se adorar a Deus, como nós estamos adorando a Deus no dia de hoje. E por quê? E para quê? E que necessidade haverá e tem do anticristo aparecer e quando a igreja for arrebatada? Nenhuma. Porque a Bíblia diz que quando a igreja for arrebatada,
Deus vai lançar fogo na terra e vai ser consumido tudo que tiver aqui na terra. Então nós temos que prestar atenção, tem que ter cuidado com os versículos que nós lemos, né? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Então, se fosse assim, não precisaria ele voltar, ele aparecer. Porque, como muitos dizem, que Jesus vai buscar a igreja primeiro para o anticristo aparecer. Ué, então essas palavras estão erradas. Porque se o anticristo aparecer depois que a igreja for arrebatada, quem vai chamar pelo nome de Deus? Quem vai adorar a Deus agora? Se a igreja já subiu. Então nós temos que ter cuidado. Quem estiver vivo, quando o anticristo aparecer, vai ver. Mas depois que o anticristo aparecer, aí Jesus vai buscar a igreja, né? O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, né? Então, ele vai querer, né, assentar como Deus no templo de Deus. Vai querer. E a Bíblia diz mais, que ele vai fazer prodígios e sinais de mentira. Mas, se for possível, enganaria até os escolhidos. Mas não tem como ele enganar os escolhidos. Porque a Bíblia já diz, se for possível, enganaria até os escolhidos. Então nós temos que guardar a verdade, praticar a verdade, porque a Bíblia diz que aquele que não guardar a verdade, o próprio Deus vai enviar a operação de erro para aqueles que não acreditaram na verdade, acreditar agora na mentira. Agora vamos lá em Marcos 9, primeiro, diz assim: dizia-lhes também, em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que veja chegado o reino de Deus com poder. Então, muitos, né, não provou a morte naquele tempo, sem antes ver a glória do Senhor, em nome de Jesus. Mesma coisa somos nós. O próprio Jesus diz, muitos, né, não provarão a morte, sem antes ver a glória do Senhor. Muitos que estão dormindo, amém. Muitos que estão descansando, amém. Mas nós que estamos vivos ainda, vai passar por muita tribulação, por muitas lutas. Como diz no Salmo, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Que nós possamos ser justos a cada dia. Lembra do caso de Jó? Ele passou por muita dificuldade, muita luta. Mas a Bíblia dá um exemplo para nós lembrar do exemplo dele e a paciência que ele teve. E Deus restituiu tudo. Ele perdeu tudo e Deus restituiu tudo. Agora, nós já leu em 2 Tessalonicenses, né? 2 até o 4. Já leu em Marcos 9. Agora vamos ler Daniel 12. Os últimos tempos. Diz assim no 12 primeiro:
E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Então, já começa a dizer, né, que haverá, né, um tempo de angústia, que nunca houve, né, como houve antigamente, que os homens passavam as espadas na barriga das mulheres grávidas, fazia muitas coisas, matava os filhos na frente dos pais, mas nós vamos passar por angústia, por tribulação, mas não comparando com aquele tempo. Nós que estamos vivos e nós que vai estar vivo, vai passar por angústia, vai passar por tribulação, mas não comparado com aquele tempo. E como a Bíblia diz em Salmos, né? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todos. Mas nós temos que ser justos diante do Senhor. 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Muitos estão descansando já no pó da terra. E como diz a Bíblia, uns para a vergonha eterna e outros para a vida eterna. Aqueles que foi fiel ao Senhor vai viver a vida de glória. E aqueles que não foi fiel ao Senhor vai ressuscitar para o desprezo eterno, né? É por isso que a Bíblia diz: sede santo, assim como Jesus é santo. 3. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensina a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. 4. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. Nós está vendo, no dia de hoje, muitos correndo de um lado para o outro, né? Muitos procurando ciência e a ciência avançando, e muitos correndo de um lado para o outro, no desespero. Mas é certo que Jesus vai voltar. E a Bíblia diz que Jesus está mais próximo de que quando nós aceitou a fé. Que a paz de Deus esteja conosco a cada dia e que nós possamos a cada dia ler a Bíblia, entender a Bíblia e aceitar o que está escrito na Bíblia. Não ficar procurando tapar, como muitos dizem, o sol com a peneira. Nós temos que ser verdadeiro, e a Bíblia diz: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Amém? Que Deus em Cristo abençoe todos.